gente está aqui hoje para uma história de sucesso. Amigão meu, Henrique, ele faz parte do nosso movimento Mind 21. Pra gente, cara, entender um pouco como é que foi essa tua jornada, cara. E aí eu trouxe uma pergunta aqui realmente sobre essa jornada, sobre esse início, Henrique. Eu quero que tu conta um pouco pra gente, cara. As pessoas que estão assistindo a gente, eu tenho certeza que vão ser muito impactadas por aquilo que a gente vai aprender contigo hoje. Bom, Henrique Vieira Medeiros, 44 voltas ao sol, marido da Luísa e pai do Noah. E por que hotelaria, né? Eu sou uma espécie de terceira ou segunda geração de hoteleiros. O meu aniversário de 1 ano foi dentro de um hotel, mas profissionalmente eu sou cirurgião dentista. E a gente vem do mercado imobiliário. Em determinado momento, a gente fez uma aquisição imobiliária, um movimento estratégico aí da minha família, e eu vim operar esse modelo e morei dentro desta unidade por 6 anos e 17 dias, baseando-me numa premissa: o prazer em conviver e servir. Foi quando nós percebemos que tínhamos um modelo de negócio de fato que se diferenciava no mercado, e eu caminhei paralelamente hotelaria e odontologia até que nós chegamos num volume muito grande, e há cerca de 2 anos, com uma estruturação direcionada por esse grupo de empresários chamado Mind 21, eu resolvi de fato pivotar a carreira e seguir somente essa jornada enquanto hoteleiro. Oi, cara, e qual foi o momento assim, que tu tomou essa decisão, que tu sentiu, cara, eu preciso ir pro mercado da hotelaria? Porque essa vivência por si só acaba puxando a gente, mas a gente vê que no mercado às vezes não é bem assim, tem gente que às vezes não queria estar, né? E às vezes a tua vontade, o teu coração seria seguir como dentista, e não foi o teu caso. Então eu quero entender assim, qual foi essa grande virada? Que tu tomou essa decisão, tu ouviu alguma coisa no Mind, ou cara, foi o teu coração, foi o teu sentimento, por que hotelaria? Cara, assim, parafraseando alguns amigos, né, o próprio Ricardo, o sonho é grande, né? Então eu tinha uma inquietude, sim, alguma coisa que me chamava a atenção para movimentar pessoas e movimentar mercados. E eu me autodefino como um apaixonado por pessoas e por gestão. Portanto, eu desenvolvi esse fascínio pela odontologia por proporcionar sorrisos diretamente, mas a coisa caminhou paralelamente. A gente, no contexto imobiliário, mais uma vez, a gente foi adquirindo imóveis e a coisa foi acontecendo, a gente foi criando processos sólidos, e quando chegou no volume, Márcio, eu percebi que eu precisava de bagagem cultural, de bagagem de fundamento empresarial. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo e perceber onde eu vou buscar essa bagagem. Foi quando eu fiz alguns orçamentos em relação à Fundação Dom Cabral, FGV, para ver ao lado de quem eu estaria. E eu conheci o Matheus Linhares, uma pessoa determinante na minha vida. E aí, quando eu me aproximei bem dele, ele estava naquele momento se associando a ti para que gerasse esse tipo de provocação, né? E vocês fundaram esse movimento lá, discutindo essas dores do cenário empreendedor. Foi quando eu me percebi, poxa, eu gostaria de passar um tempo ao lado deles para perceber qual o caminho certo a seguir. Eu ainda tinha a intenção de procurar a ciência, né, de procurar esses fundamentos nessas academias. Porém, ali eu fui muito bem atendido, cara. E aí a gente pôde trocar figurinha de igual para igual. Num primeiro momento eu ouvi muito, e aí tudo aquilo que eu ouvia eram insights muito valiosos. Aí eu voltava, sempre fui muito estudioso, e aí gostei de procurar, né, a base que sustentava aqueles insights. E aí fui aplicando aquilo que eu fui aprendendo, criando processos, e chegamos onde chegamos hoje. São aí 10 operações, mais de 120 funcionários, mais de 20 mil atendimentos por mês. Pô, a gente vai chegar lá nesse teu crescimento, né? Mas assim, eu presenciei um negócio aqui agora muito legal, da questão da vibração, do teu time, das pessoas, e a gente senta na mesa, talvez nesse momento que vocês estão ouvindo essa história de sucesso aqui, o maior problema é pessoas. A galera fala, problema é pessoa, não dá pra contratar, problema é gente, e a gente vê que essa tua paixão por gente é um pouco diferente. Eu presenciei isso agora que chegou, né? É uma energia, a galera olha junto e vibra junto. Cara, quais são essas pessoas e por que essa paixão por gente? A galera tá aqui atrás, aqui, né? Trabalhando, o bicho pegando, a gente tá a operação tocando aqui. Então fala um pouco mais sobre isso. Quem são essas pessoas importantes que estão à tua volta, que te ajudam a potencializar essa tua história? E por que essa paixão por pessoas também? Cara, essa paixão por pessoas, ela vem
de um conceito de vazios existenciais, talvez, é um papo um pouco mais profundo sobre espiritualidade, relacionamentos e materialidade, mas eu acredito que os relacionamentos são a maior forma de evolução humana. Então, a habilidade de olhar o próximo, eu sempre pude observar, eu me percebo tendo uma visão 360 graus sobre todos os pontos em que eu me encontro, sempre tentando perceber o meu lado e o outro lado, e como nós sentamos do mesmo lado da mesa. Né? Porque uma discussão ela tem dois lados, se eu botar um 6 aqui, ele vai ser 6 para mim e 9 para ti. Como que eu te trago para cá e mostro que se tu observares daqui é 6, e como eu vou ao teu lado e olho contigo e vejo que é 9. E como a gente encontra juntos, em que momento a gente vai enxergar o 6 e em que momento a gente vai enxergar como 9. Com foco no único objetivo, né? Sem ter o cabo de guerra, aquele um puxando para o lado, outro pro outro. E aí esse objetivo se deu por uma estruturação. Eu tenho que citar uma pessoa aqui, Eiji Okita, um cara que é um instrutor do Sebrae. Ele percebeu algo em nós e ele nos acolheu até extracurricularmente. Então é um enorme cliente que eu tenho aqui, que veio fazer um programa conosco chamado, na época, GIR, Gestão de Indicadores e Resultados. E nós somos grandes amigos hoje. E assim, ele me trouxe uma base cultural muito rica naquele momento, em que eu desenvolvi isso com muito afinco. Parece que foi o pingo no i que me faltava. Então nós estruturamos uma missão, uma visão, com valores muito sólidos que nos norteiam. E todos que tu pode ver, essa paixão que temos, é porque temos clareza de visão. Então a gente sabe onde vai chegar. E aí fica fácil para todo mundo, né? Isso é bem importante pegar um gancho, porque, cara, a maioria às vezes está correndo atrás de uma máquina e não tem muita clareza. E só a resposta que vem é, precisa executar. Tem que fazer alguma coisa, tem que mas trabalhar porque, cara, a gente não sabe. Tem que trabalhar porque tem que crescer, tem que bater resultado. E aqui a gente vê o Henrique muito tocando essa operação de uma forma diferente, deixando claro, cara, a gente está aqui hoje e essa é a visão de futuro. E o que a gente precisa trabalhar junto para a gente alcançar esse objetivo futuro. Né? E esse objetivo provavelmente entra várias coisas, né? Financeiro, o impacto na vida das pessoas, que é o que tu compartilha com a gente. Então isso é muito rico quando tu traz isso. A gente vibra muito os 3 pilares aqui. Nós sabemos exatamente, a gente vibra a dor de quem usa o nosso serviço. A gente vive junto a dor de quem presta o serviço. E a gente entende a visão de investidor. Então a gente fica 24 horas por dia pensando sobre isso. Sobre como sustentar as 3 pontas, dada a visão que temos e a imagem, né, a dimensão de crescimento que queremos, né, parafraseando mais uma vez, o sonho é grande. Entra um pouco essa loucura aqui de cara, eu uso uma brincadeira aqui, eu chamo a galera, claro, tem momentos específicos para isso, né, cara, nós estamos aqui, assim, departamentalizados, isso aqui, só galera, aspas aqui, é o meu headquarter aqui, as pessoas às quais eu coordeno diretamente, e daqui sai coordenação para táticos estratégicos, né, no sul de Santa Catarina, assim, num raio aí de aproximadamente uns 400 quilômetros. Então, aqui acontece, mas falando desses insights, nós temos momentos e a gente sempre contextualiza fazendo analogias. Então, a gente, quando falta uma compreensão naquela linha de raciocínio que eu sempre expliquei sobre, a gente tem que documentar algo, a gente precisa apresentar esse algo, a gente precisa discutir para alcançar a construção disso, aí a gente acorda. E uma vez acordado é que a gente monitora e cobra. Então a gente usa dessas brincadeiras aqui para sustentar a mão da leve gestão hoteleira. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, complementando nessas pessoas que estão à tua volta, né? Quem são ou quem foram talvez os teus grandes mentores, as pessoas assim que, cara, que te deram aquele conselho que foi o que virou o jogo? Que te trouxe à tona de novo, talvez tu estava indo para um caminho não tão legal e a pessoa falou assim, calma Henrique, não vai por aí, ou Henrique, vai, avança e vamos fazer acontecer, cara. Quem foram essas grandes, essa frase ou essa palavra ou esse grande aconselhamento, ou as pessoas que tu costuma ouvir hoje? Tá, eu consigo contextualizar uma coisa muito importante na minha vida, eu sou muito grato e sou muito feliz por isso, por Deus ter me dado essa oportunidade, cara. Eu ainda não conheci alguém que trabalha mais do que a minha mãe nesse plano, eu já tenho 6 voltas ao mundo, eu já trabalhei em 3 continentes, eu morei Oceania, Ásia e América do Norte e nunca conheci alguém que trabalhasse mais do que a minha mãe, então a minha mãe é um exemplo vivo de trabalho árduo e o meu pai de expertise de investimento, então eles se somam muito, sabe? A minha mãe ganha de 1 a 100 e o meu pai trouxe para nossa família a capacidade de multiplicar 100 em 200, então eles se completam nisso.
E aí eu e meu irmão sempre tivemos que iniciar uma rotina de trabalho muito cedo, sempre entendendo sobre quantas coisas custam e o quão difícil é a gente conquistar as coisas. Então, eu tenho que citar essas 3 pessoas, cara, minha mãe e meu pai, a minha mãe e meu irmão, são pessoas, assim, de dentro da família, são os meus confidentes. Hoje meu irmão é meu braço direito, CFO do nosso grupo, não toma absolutamente nenhuma decisão sem o aval dele, um cara com uma visão também global, 360 graus, já morou em alguns continentes, a gente está nesse projeto de visão juntos. E aí, extracurricularmente, cara, existem algumas pessoas, mas curiosamente essas pessoas que eu conheci no último ano, principalmente falando de empreendedorismo, porque eu tenho uma característica, eu sou tão apaixonado por isso, que eu posso ficar falando disso, cara, às vezes até me tornar, até ser inconveniente sobre isso. E eu encontrei no grupo, no Mind, cara, essa válvula, sabe? A galera que vibra o que eu vivo. Eu não acredito que não é possível. Entendeu? Se eu acredito no país, eu não quero morar em outro país. Eu já morei em outro país, Márcio. Eu não quero morar em outro lugar. É aqui que eu quero morar, é esse meio que eu quero transformar. E, cara, mas pessoas são problema. Não é problema. O problema é a falta de processo. O problema é a falta de clareza. Então a gente traz processo e clareza e elimina isso. Agora, respondendo de fato as pessoas de fora, cara, Matheus Linhares, em determinado momento, tu olhou pra mim e disse, eu vou contigo, irmão. Nós vamos junto. Tu veio aqui, eu tenho a foto daquele dia 1. Sabe, foi eu que pedi passagem pra ti, nós almoçamos, Pedrinho tinha 6 meses, estava começando a sentar, sentou em cima da mesa, irmão, deixa eu participar desse grupo, eu entro para gerar riqueza para a sociedade. E aí, porra, cara, posso citar algumas coisas hoje, meu sócio Ricardo Matheus, o Murilo Gaspar, algumas, eu vou deixar alguém de fora, né, cara, não, assim, é difícil. É difícil a gente complementar. Mas eu tive muitos professores que me ensinaram, o Dr. Wilson Rosa, o Dr. Jefferson Ricardo Pereira, enquanto acadêmico, pessoas que entenderam a minha vibração, que me abraçaram para as entregas que a gente pôde proporcionar enquanto naquela carreira. Então, são essas pessoas hoje que, graças a Deus, eu ainda posso conviver e trocar informação. Cara, agora a gente quer saber sobre a verdade do teu negócio, como é que funciona, como é que cresceu, vamos dar uma olhada nisso. Uma caminhadinha. Vamos. Bom, é importante contextualizar que a gente surge de um conjunto de princípios. Então, a gente tem um quadro espalhado por todas as nossas empresas, inclusive aqui na Central da Gestora, que diz respeito a Deus, família, saúde e profissão. Então a gente entende que esse é um modelo de negócio educacional, formador de riqueza para a sociedade. Nós formamos indivíduos comprometidos consigo mesmos. A gente acredita que esses indivíduos comprometidos consigo mesmos, quando a gente ensina essas pessoas a tudo isso, elas se empoderam disso, juntos eles criam um ecossistema que gera o resultado que a gente vem gerando na sociedade. Então, esse conjunto de princípios, obviamente, vamos por aqui, galera, por favor. Ele não... ele tem que ser, essa energia tem que ser canalizada. Então, nós percebemos que temos uma habilidade muito eficiente em um nicho específico. Nós somos líderes de mercado para atender com facilidade, praticidade, pontualidade, quem tem até R$300 para gastar por dia com café da manhã, almoço, janta e hospedagem. Poxa, tu comentou com a gente, por isso que o teu público é a galera que realmente está na estrada, trabalhando, ele quer um lugar para ele dormir, para ele tomar um banho legal, tomar um café e ir para a sua rotina de trabalho. Geralmente é isso, assim? Isso, como eu falei... Esse é o teu modelo de negócio. Como eu falei no início que a gente vive a dor, eu trabalhei como representante comercial viajando o Brasil inteiro. E eu percebi o que eu precisava para ser acolhido. Legal. Né? Muitas vezes eu quero economizar no dia de semana para chegar em casa no fim de semana, ou quando estiver com a minha família, eu usufruir desse tempo, família, de um tempo com um capital empregado nesse tempo com mais valor. Então eu economizo enquanto estou viajando. E aí eu queria gerar um modelo de negócio que pudesse trazer isso, essa dor que eu sentia, com processo. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente pode escolher qualquer um aqui, eles são semelhantes. Então, quando a gente entra em um modelo de negócio, a gente observa as competências de revitalização, mas a gente espera entregar, obviamente, uma boa garagem, né, um apartamento climatizado, com um blackout, uma janela que oferte uma condição de sono tranquila em relação a calor barulho, um colchão ideal para o segmento de hotelaria, um bom banho e um bom café da manhã. Então, isso a gente conseguiu replicar isso no nosso modelo e, graças a Deus, a gente tem atingido aí indicadores bem significativos. Vou trazer um deles, assim, se vocês... tem um estudo da Harvard Business Review sobre o modelo Disney,
E o modelo Disney, ele atende, ele é muito forte na reincidência. Pode passar por lá. Ele é muito forte na reincidência e eles conseguem reatender 70% da demanda, cara. Legal. Então 70% das pessoas que visitam eles retornam. Uhum. E a gente fechou o ano 2024 com 73% de reincidência. Caraca, que legal. Então eu tenho um indicador aí, cara, com aquele que é um benchmark máximo, né? Uhum. Que, poxa... Pô, isso é legal de refletir porque fala muito sobre o foco no cliente no sentido de tu sabe quem é o teu cliente. Tu tem bem desenhado quem é essa persona, quem é esse cara que vem aqui e por isso acaba a gente tá descendo, tá? A vida real aqui, então pode descer devagarzinho aí. Cara, então por tu ter essa pessoa bem desenhada, ele acaba retornando porque no fim do dia tu resolve exatamente aquilo que ele precisa, frente a esse teu modelo de negócio. Tem inclusive um conceito que, se não me engano, João, é Customer Century, né? E a gente tem foco central no cliente, de resolver a dor do cliente, sabe? E eu gosto muito quando a gente contextualiza o nosso modelo nos baseando em benchmarks. Então, eu tenho clareza sobre os benchmarks, sabe? Eu tenho muita admiração pelo Grupo Accor, pelo Grupo Hilton. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Guilherme, CEO do Grupo Samba. Eu tenho uma admiração, assim, o benchmark máximo era o Shun Nishimura da família Jacto. Então, a gente vem estruturando o nosso modelo, observando essas pessoas e até em que ponto a gente pode estar à altura dessas pessoas para, de fato, competir no mercado e entregar aquilo que a gente almeja. E assim, cara, o que eu quero entender agora, a gente sabe que tem tecnologia, crescimento, muita coisa acontecendo, né? O que foi fundamental, se tu entende, para que houvesse esse crescimento? Tu vem de uma sucessão familiar, né? Era feito de uma forma, tu revolucionou esse negócio e deu uma reviravolta tanto em time, construção de várias coisas. O que tu encaixou em relação à tecnologia? E aí a gente começa a caminhar, cara, até porque eu sei que tu tá olhando para o futuro de uma forma bem diferente e a gente quer colocar isso aqui nesse movimento. Cara, foco no futuro, né? Então, o que foi fundamental para esse teu crescimento e para onde é que o Henrique, cara, e a tua rede de hotel, ela tá olhando em relação ao futuro? Cara, a gente tem que entender o modelo de negócio com duas frentes de formadores de receita. Tá? Geração de venda e geração de economia. Então a gente pode ganhar vendendo mais ou economizando. E aí isso é um conceito de como a gente se torna eficiente nessas duas pontas. E a tecnologia é determinante para isso. Então de uns 2 anos e meio para cá, cara, eu vim percebendo uma dor, uma inquietude, acordando de madrugada, cara, o que eu faço vai deixar de existir, irmão. O que eu faço não faz sentido. Hoje, apesar de ter todos esses indicadores, tinha uma inquietude dentro de mim. E aí eu fui batalhar por isso. E faz 2 anos e meio que eu venho estudando muito isso e agora a gente está validando um conceito que vai entregar de fato um diferencial para o mercado e eu quero mostrar para vocês. O que a gente fez é uma coisa que eu já vi ao redor do mundo e ela já até existe com bastante clareza, não com a eficiência que a gente vai trazer, mas ela já existe. No Brasil nem tanto. No Brasil nem tanto ainda, mas já existem alguns modelos, a gente vai trazer isso agora para cá, que é o conceito de como funciona uma passagem aérea. A gente quer trazer uma diária de hotelaria exatamente para como funciona uma passagem aérea. Essa jornada do teu sofá. Tu operou, tu escolheu a unidade, o número de dias, tu gostou da unidade, tu clicou na foto, quantas pessoas, vem um preço, aí beleza, eu abro um meio de pagamento, abro um meio de check-in, vem um código, acesso ao apartamento. Cara, o maior impacto disso, talvez o que é aqui? É redução de time... E aumento de margem, eficiência... Eficiência operacional EBITDA, cara. A gente vai trazer resultado operacional para o modelo de negócio de forma muito competitiva para o mercado. Mas mais do que isso, nós fizemos uma fusão, né, entre o nosso modelo de negócio, a Leve Gestão, através das marcas OK, junto ao Brasil ao Cubo, com uma expertise também imobiliária e operacional, e a gente fundou a IU. E a IU vem hardware e software junto, a gente vai dar uma corridinha nos corredores. Eu ia te perguntar, a gente sabe que não lançou ainda e tal, a gente pode dar uma olhada ali, como é que tá esse projeto pra galera que tá vendo a gente poder entender. Peço desculpas, tá um pouco cru o negócio aqui, isso aqui é um MVP, mas enfim, um negócio fantástico, a hotelaria vem pronta, e a gente já fez agora a consolidação de uma obra, e a gente entregou uma estrutura de 32 apartamentos em 75 dias. Caraca, do zero, da fundação, legal. 75 dias inauguramos. Até se quiser mostrar um pouco aqui dessa estrutura, pra gente, se a gente sobe aqui? Sobe aqui, vem cá, tem uma gambiarrinha pra gente acessar aqui, galera. Vamos ter que dar um pulinho meio diferente. Eu boto a foto final, a gente bota a foto final, vocês vão ter a dimensão de o que vai acontecer. Queria mostrar pra vocês algumas coisas a nível estrutural daí. Se vocês puderem ver aqui, ó, esse é um módulo, uma suíte que vem completamente pronta de fábrica. Pronta quanto, Henrique? Até com rolo de papel higiênico no lugar.
E assim, é uma chapa de metal. O que a gente fez enquanto tecnologia? Nós patenteamos um perfil de fachada ventilada em que fica uma área técnica e a gente cola essa base de alumínio e a gente fixa aqui uma chapa de piso porcelanato Portinari que me dá 40 anos de garantia, cara. Então fica aqui, sol não encosta, chuva não encosta, fica aéreo e ventilado sem rejunte. Então o aquecimento não chega no módulo, o que diminui o custo de energia para a climatização. E eu não entendo, né? Eu não entendo nada desse modelo, cara, mas até em relação a desgaste mesmo da pintura, de molhar, de... Pô, tem tudo isso. Legal tocar nesse assunto. Hoje nós somos um grupo com 470 e tantos apartamentos. E eu tenho equipes rotineiramente rodando todas as minhas unidades. Então eu tenho equipes de pintura, equipe de manutenção, equipe de construção, equipe de reforma. E aí a equipe de pintura termina um, começa outro, termina um, começa outro. Só porque se ela vai terminar um desse e vai começar outro a cada 40 anos agora, né? Em vez de a cada 4, 5 anos. Não, e é isso que é importante a gente olhar, olhar para o futuro, visão de futuro mesmo. Quando a gente está pensando em crescimento, a gente precisa olhar para frente. Cara, o que está acontecendo em outros países que já são países desenvolvidos? O que a gente pode trazer para a nossa realidade? Ah, mas cara, eu acho que ninguém vai comprar agora. Cara, mas o que a gente pode fazer para ser pioneiro nesse mercado como tu está sendo aqui, para poder sair na frente? Deixa eu mostrar, esse aqui é um quarto PCD. Pode entrar aqui? Pode, fica à vontade, cara. Tá um pouco sujo, tá, galera? A gente obviamente está aqui em construção, mas eu quero contextualizar para vocês, isso aqui sai assim de fábrica. Ele tem algumas faixinhas para as portas não abrirem e tal, ainda falta aqui as louças, mas a gente entrega ele pronto. Ele cai aqui pronto nesse formato. Cai aqui, a gente acopla assim, pronto. E olha que legal o banheiro PCD. Então, essa preocupação, cara, com todas as questões... eu costumo dizer, Márcio, a gente tem 4 joias. No atendimento, a gente tem 4 joias, 4 prioridades máximas. Isso é inegociável por mim. A gente valoriza. A nossa atenção é multiplicada por 3 quando chega uma mulher grávida. A nossa atenção é multiplicada por 3 quando chega um pai de família ou a mãe de família com uma criança de colo. A nossa atenção é multiplicada por 3 quando chega um idoso. A nossa atenção é multiplicada por 3 quando chega um deficiente físico. Então isso é uma virtude que é inegociável por nós. A gente tem que fazer o que for necessário para que as pessoas sejam bem atendidas. Perfeito. Beleza? E cara, deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente fechar aqui. Qual é a visão do Henrique e de toda a tua equipe, assim? Deixa eu vir para cá para a câmera me pegar. Vim do teu lado aqui, Henrique. Por favor. Em relação tanto do Henrique, daquilo que é o teu coração, daquilo que é o teu entendimento quanto empresário, cara, em relação à visão de futuro mesmo. Onde é que vocês querem chegar com isso, cara? Qual é a big idea, a grande ideia, o grande sonho? Onde é que vocês querem chegar com isso, assim? Cara, o modelo ele surge... Desculpa te cortar. Porque é muito incerto, né? Tipo, tu tá testando um modelo MVP que tu ainda não tá palpável ainda, no sentido de eu já consigo escalar, todo mundo quer esse produto, realmente é bem melhor a questão de eficiência, de produto. Não tem isso ainda bem claro. Cara, mas essa segurança que as pessoas procuram, ela não existe. É um passo de fé. Dá o passo que Deus coloca o chão, cara. Agora ele não disse, ó, dá um passo a qualquer lugar. Pô, dá um passo ao lado do Márcio. Márcio, o que tu acha? Sabe, pergunta para as pessoas, né? Márcio Jacobelli diz, pô, terceirize suas fraquezas. Então procura as pessoas que dominam os conceitos. Eu procurei um modelista financeiro, Matheus Linhares. Matheus, o que tu acha dessa ideia? E ele, cara, eu acredito nessa ideia. Murilo, o que tu acha da venda? Cara, eu acredito nessa ideia. Ricardo, eu acredito nessa ideia. Então dá o passo. Né? Esse é o contexto sobre, enfim, esse passo de fé, acreditar que é possível transformar a sociedade, transformar através do empreendedorismo, sabe? Acreditar que sim, sentindo a dor e realizando, e não tem meio termo, cara. Não tem meio, desistir não é uma opção. Vamos ver se vai dar certo, não tem. Não tem. Calcula, né? Aí, como a gente acabei criando um modelo de mentoria junto ao Márcio, o Márcio me instruiu, sim, categoricamente tudo. A gente iniciou aquele modelo com SPA, que a gente, enfim, traduz isso com sentido, processos e ação. Então, cara, o que tu sente? De onde vem esse insight? O que as tuas orações te trazem? Cara, ela te entrega. Processa o que veio. E age, irmão. Porque se tu não agir, tu não vai ter. Não vai. Então tem que mensurar as ações. Né? Daí tens os indicadores. Então, essa visão de futuro é sobre isso, obviamente, compreendendo. Agora, para finalizar, com o pé no chão sobre benchmarks. Né? Existe uma terminologia de mercado chamada Tan San Son. Tamanho de mercado que o nosso segmento tem,
né? O tamanho do nosso nicho do mercado e o quanto de fatia desse nicho a gente consegue abocanhar. Legal. Então a gente tem clareza sobre isso, a gente sabe onde estávamos, nós sabemos onde estamos e nós temos previsibilidade de onde estaremos. Então, assim, cara, isso aqui pra ti, que tá se tornando mais palpável, né, cara? Tá se tornando um negócio... Isso aqui não tem mais volta, vai ter unidade 2. Isso aqui já rodou a unidade. Já foi. Já é negócio. Já é negócio. Legal, cara, isso é visão de futuro. Cara, Porra, eu quero te agradecer. Abração, cara, grande amigo meu. Obrigado pelo teu tempo, parabéns por essa história inspiradora. Tu é um cara que realmente me inspira, assim, enquanto pessoa, me trouxesse vários conselhos que foi bem importante para me colocar no meu lugar de volta da minha essência, de quem eu sou. Eu gosto muito disso, porque eu sou um cara muito para frente, acelerado, às vezes eu vou fazendo como eu acho e às vezes voltar para minha essência é extremamente importante. Tu foi um cara e é um cara bem importante poder caminhar junto contigo. Então parabéns pela história, pela família linda que tu construiu, por isso eu tenho certeza, cara, que esse conteúdo vai impactar muitas vidas, muitas pessoas e é aquela frase, a gente tá só começando. Olha só, aqui ó, eu vou finalizar pra gente, tá? Bom. Eu te ajudo, tu me ajuda e a gente cresce juntos, porque é só o começo, irmão. Valeu.